Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal acessar. Ricardo já entrou. Ricardo, como é que você está? O primeirinho. Estamos de volta com as lives do Instituto Encontro após um período de férias. Ana, a nossa participante, também já entrou. Deixa eu acedido dela. Aguardando. Oi, Olá! Aninha! Cá Olha nós estamos aqui. nós, bem blogueirinhas. Tá vendo, Ricardo? As novas blogueiras do pedaço. Só Deus e Olha a Leonor outra. sabem os bastidores, hein, Ana? E se a outra blogueira chegou aí. Leonor, nossa Olá. parceira, também vai estar nos acompanhando pelo chat. Felipe, que já tava a postos. Felipe, saudade de você, Felipe. Que Felipe legal. entrou. Sheila, boa noite. Estão sem Boa áudio? noite, Sheila. Estamos sem Não. áudio? Ah, agora sim. Acho que o dele estava com probleminha. Porque eu estava te ouvindo e você me ouvindo, né? É. Então, nossa proposta hoje é mais um bate-papo, né? Entre nós, não só eu e Ana Emília, mas a participação de todos Isso. vocês, né, Aninha? Para Queremos que vocês aqui junto conosco. isso, para que a gente possa falar e desmistificar muitas coisas aí acerca da orientação profissional, do projeto de vida. Olha Isso. para Felipe, Ana, muita expectativa por essa temática que eu me apaixonei. Ah, e trajetórias, hein, Felipe? E Isso, haja isso. trajetórias. Coisa boa, coisa boa. Então, durante todo o processo, tá? Vocês podem ir mandando as suas perguntas através do chat. Eu já ouvi a voz Leonor, do seu projeto de vida aí, não foi? sim, sim, como sempre, ativo, participante. Quando eu estava aqui me organizando, ele veio me olhar, observou a maquiagem. Aí eu perguntei, mamãe tá bonita? Ele, Deu as notas. com certeza. Ah, Olha, a Tanael acabou de entrar. Tanael, saudade de você também. A Tanael estava firme e forte a semana passada e Felipe também, numa live com Leonor sobre brincar. Eu consegui acompanhar o finalzinho. E a semana que vem nós vamos ter lá no Trocando em Miúdos uma live com Cíntia sobre os Ah, jogos psicodramáticos. isso, estou na maior expectativa também. Isso, no dia 10 às 20h20. 2020, a mítica dos horários. Nós estaremos com os jogos psicodramáticos. É Então, verdade, Léo. Muita gente legal muita entrando. gente legal. Sueli, legal. Muita É, gente. Helena, um Helena. beijo, Helena. E Sueli, para minha gestalt ficar. terapeuta. Ah, Total. e para seguir aí o padrão, né, dos blogueirinhos, se você ainda não acompanha, né, o nosso Insta, as nossas redes sociais, acompanhe. Depois a gente vai disponibilizar esse vídeo, né? Então compartilhem, né? Estabeleçam aí essa troca. Fiquem à vontade também para encaminhar perguntas no nosso Insta, @Instituto Encontro, certo? Que a gente, ao longo da semana, vai estar acompanhando para poder responder e dar continuidade a esse bate-papo, certo? Então, a gente tem aqui o @Instituto Encontro e tem também
o Instituto Encontro, que vocês podem acompanhar, certo? Carmen acabou de entrar também. Então, Olá, vamos Carmen. começar, né, Ana? Olá, Sueli. A semana que vem, Sueli gosta de psicodrama, né? De muitas coisas legais. Eu sei que Ótimo. Sueli gosta. E Cíntia é psicodramatista. Semana que vem a gente vai ter aqui uma live no outro Instagram, no Trocando em Miúdos PC. E Isso. aí estejam, né, presentes. Vai ser legal Sim, também. sim. Depois a gente pode até compartilhar, né, Ana, o card. Vai estar no meu Insta, Sim, arroba sim. Cintia RP Neves, no Insta de Ana, que é arroba Ana Emília, PC. acertei, PC. Ana E Emília o PC. arroba Trocando Miúdos, trocando PC. em miúdos, né, Ana? Trocando em Em miúdos miúdos, PC. PC. Acompanhe também esses projetos maravilhosos. Então, para quem ainda não acompanha, a gente vai estar assistindo esse vídeo posteriormente. Nós somos o Instituto Encontro, que é um instituto que objetiva, né, desenvolver trabalhos dentro da psicologia na interseção entre três abordagens, que é o psicodrama, a Gestalt e a psicologia analítica, né, trazendo os pais. A gente fala sobre Moreno, sobre Paris e sobre Jung. Então, a Isso. gente desenvolve supervisão clínica, né? A gente vai iniciar agora, no ano de 2021, os nossos cursos, por enquanto online, mas em breve a gente, assim, né, que o contexto estiver mais seguro, né, a gente estiver devidamente vacinadas, a gente vai desenvolver aí os nossos workshops, né, e também os cursos de forma presencial. Presencial. Por enquanto Então, online, nessa por enquanto modalidade, online, né? certo? E a gente tem os nossos grupos de estudo também, que a gente Isso, vai voltar a colocar em prática neste ano, né? isso. E o Clube do Livro, né, que a gente vai retomar também. A gente fez o último encontro em dezembro, ainda tá, ou em novembro, não foi? Está faltando alguns capítulos para a gente fechar o Correndo com os Lobos, Mulheres que Correm com os Lobos. Mulher que escolhe com os lobos. E entre E foi uma fevereiro e experiência março, incrível, né, que incrível, tivemos com o nosso grupo. incrível. Muito legal, muito profundo, muito potente. Olha, a Tanael está dizendo que o online ajuda os coleguinhas do interior. Isso, verdade, Quem verdade. sabe, né? Cada um a gente não faz a versão online e a E a versão presencial, presencial, né? né? Então, Tendo vamos público, lá. a gente A faz. gente faz. E também, né, entrem em contato com a gente, divulguem, tragam o que vocês gostam, né? Temas que vocês têm interesse nessa relação entre essas três abordagens que a gente tenta articular. O nosso objetivo é fazer do Instituto Encontro um espaço de diálogo também, né? Um espaço de Isso. diálogo com o público, com estudantes de psicologia, psicólogos, psicólogas ou pessoas curiosas em Pessoas relação à psicologia. Né? interessadas no desenvolvimento humano, né? Isso. E o nosso lema é ser feliz, né? Então a gente faz Sempre. sempre, a gente faz tudo dentro da ordem daquilo que gera felicidade, Prazer. alegria, prazer, né? Porque a gente sabe que dessa forma a gente contamina de forma positiva o campo para que todos, né, estejam também nessa sintonia. Isso. Contamina É de como já somos contaminadas, né? Com isso isso, aqui. Com essa tal isso. dessa psicologia. Hashtag ser feliz, isso Hashtag ser aí. feliz. Massa, Léo. Edclé entrou também, é da turma também do interior. Oi, Isso, Ed. essa galera que se Lula. formou agora. Ó, Silvana, quanto tempo, Silvana. Vamos lá, Ana. Você quer começar trazendo um pouco a abordagem do projeto de vida, né? Como algo mais amplo
E aí depois, Isso. Cris, um beijo enorme, Cris. Bom te ver por Gente, aqui. várias novas e novos psicólogos, né, neste É... mundo, ocupando este espaço em 2021. Que bom, que bom. E aí, depois que a Ana trouxer a abordagem do projeto de vida, eu entro falando sobre, contextualizando a nossa perspectiva sobre a orientação profissional, e aí a gente começa o bate-bola, certo? Isso, né? E assim, para começar a falar do projeto de vida, eu acho importante nós falarmos desse tema na nossa vida, né? Como é que esse Sim. tema chega na nossa vida. E assim, há tanto tempo que eu falo de projeto de vida e hoje eu estava pensando como foi que o projeto de vida chegou na minha vida, né? E ele chegou muito a partir da minha experiência mesmo. Assim, quando eu fui fazer uma escolha profissional, eu queria tantas coisas. Tantas coisas. Eu gostava de tantas coisas. Para escolher foi difícil e eu terminei entrando em várias faculdades, em cursos diferentes, experimentando. E fiz psicologia como um hobby. Eu entrei em psicologia como hobby. Psicologia jamais foi a coisa que passava na minha cabeça como profissão. Até porque eu não conhecia o que era exatamente a psicologia. Eu conhecia o estereótipo, né? Do que era a psicologia, mas não exatamente o que era. E aí eu precisei assim viver a experiência de entrar num curso, de entrar num outro, de fazer em paralelo a psicologia com outro, de passar no vestibular de um outro, me inscrever e nem na hora de cursar não me interessar por cursar. E foi assim que esse tema foi chegando na minha vida, pela minha experiência. Eu percebi o quanto é importante Sim, o processo de autoconhecimento para que a gente possa fazer sim, nossas escolhas mais acertadas, né? Não precisar quebrar sim, cara de ir lá na faculdade, de cursar, de ver, não é, gosto, não gosto, fazer estágio, eu não quero isso, né? sim, E no que para mim ia ser o hobby, virou minha paixão, meu sentido de vida, né? sim, Com certeza, se encaixou com o meu projeto de vida, teve tudo a ver com minha vida, com o que eu sou. E quando eu encontrei a abordagem, pronto, né? Porque em psicologia a gente tem as abordagens, eu gosto de todas. sim. Mas quando eu encontrei essa tal dessa Gestalt terapia, eu disse, meu Deus, tem tudo a ver com a minha vida. O que foi que eu fiz que eu passeei tanto e não sabia disso antes, né? É um Então, encontro, né? é um verdadeiro encontro. Instituto Encontro, isso aí. E aí, o que é, né, esse projeto de vida? Lica Queiroz, ela sempre chama sentido de vida, tanto que muitas vezes quando eu vou fazer algum trabalho, colocar como título, na maioria das vezes eu coloco sentido de vida. Daí do que isso, Celi, bem assim, por conta de Lica, eu comecei a encaixar sentido de vida, porque né? Quando a gente vai trabalhar o nosso autoconhecimento, para daí Sim, buscar o que a gente quer, o que a gente deseja, se conhecer mais, saber quais são os nossos recursos, porque é esse o processo do projeto de sim, vida, né? Para eu descobrir meu sentido de vida, eu preciso primeiro saber quem eu sou. E aí a gente tem assim aquelas três máximas do existencialismo que também perpassa pelo humanismo, né? Quem sou, como estou e para onde vou, né? Então, assim, quando eu trabalho com projeto de vida, quando eu penso no processo mesmo do projeto de vida, eu me baseio muito nesses três passos, né? sim, Primeiro, é importante eu saber quem eu sou, fazer todo esse mergulho, trabalhando com os meus recursos, as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, o que eu sei, o que eu não sei sobre mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me vejo, como eu acho que os outros me veem, né? sim, Para depois eu chegar nesse momento, como é que eu estou, o que é que eu desejo, o que é que eu sei, né? O que é que eu sei? Para saber para onde eu vou, eu preciso saber tanto de mim quanto do mundo.
O que é que sim, tem nesse mundo? Quais são as profissões? Quando eu falei, né? Eu fui fazer psicologia porque, assim, eu, muito cedo, muito adolescente, 13, 14, 15, eu fazia cursos. Cursos de análise transacional, cursos só eu de menina, o resto era tudo adulto. Palestras de poder da mente, cursos sobre consciência, yoga, né? Hatha Yoga, é, tinha yoga também, né? De The Rose, yoga de The Rose. Então, eu comecei e eu achava que psicologia consistia naquilo ali, não imaginava a sim, psicologia como ciência, sim, não via a psicologia em diversas áreas, né? No social, no organizacional. Então eu entrei assim, vou estudar psicologia como hobby. E quando eu comecei a ver as áreas, a psicologia social, é aqui que eu quero. A e, psicologia clínica, mas assim, foi a social que me levou assim mais de uma forma mais marcada mesmo, que sim, me capturou. E depois eu fui conhecendo as outras e gostando de tudo, né? E aí até na psicologia eu precisei de um tempo para descobrir para onde eu ia, porque no início eu fazia tudo, eu queria tudo, organização social, clínica, e queria assim abraçar tudo, né? sim, Então, assim, é super importante esse processo de autoconhecimento para que a gente possa fazer encontrar esses sentidos de vida de uma isso, forma mais organizada, acompanhada, né? Foi legal o que eu sim, vivi, porque eu experimentei muitas coisas, mas um acompanhamento de um profissional poderia ter me poupado de muitas coisas, né? sim, Eu sim. fiz, eu fiz uma orientação profissional na escola, mas foi só uma coisa muito rápida, que me abriu, Pontual, né? que pontual, que me confirmou tudo que eu queria, ao invés de me dar limitar, né? Eu não dei a continuidade que eu poderia ter dado naquela época. Sim. E ainda assim, naquela época, né? Aquela época mesmo, Aquela século época, passado, é século passado. Então, as técnicas, as abordagens, né? Já se modificaram. Abordagem no sentido de método, sim, né, sim, de acesso ao outro, já se modernizaram, já se modificaram muito daquilo que era sim. feito no século passado, no milênio passado, né? Do ano passado, né? Do ano retrasado para o ano passado já mudou radicalmente, imagine. Imagine, né, depois dessa pandemia, quantas coisas É, mudaram. Imagine no século passado. Então é algo assim que me encanta muito, que me dá gás, sim, me move, me encanta. E eu vejo assim também o quanto o trabalho com o projeto de vida, sentido de vida e a orientação profissional, né, abrem portas mesmo para sim, um trabalho de autoconhecimento e psicoterapêutico, sim, né? Muitas pessoas sim, descobrem essa necessidade ou se permitem caminhar por essa trajetória, né, sim, da psicoterapia quando se abrem para um trabalho de projeto de vida ou de orientação profissional. Então, é um campo sim, super rico para nós profissionais, né? Um campo gostoso de trabalho, interessante de trabalho sim, e que me motiva muito. E eu vejo muitas pessoas motivadas, né? Tem muita gente que me procura pedindo dicas, pedindo é, livros, dicas de livros, né? já E eu separei alguns aqui para mostrar. eu não fiz isso, mas você fez, que A gente ótimo. fala, a gente fala. Eu só tenho uma aqui, que tá perto de mim, eu pego. E isso, né? E eu acho muito interessante. E eu vejo, assim, dos nossos ex-alunos, tem muita gente Sim, fazendo sim, projeto de vida, trabalhando com sim, orientação profissional. sim. E que eu E acho interessante, Ana, que alguns deles, né, que não tinham de fato esse interesse,
até porque não conheciam exatamente o que era, né? Traziam muito, e de forma geral, né? Quando eu comecei nessa perspectiva de trabalho, eu vim com essa visão muito tradicional da orientação profissional ou a chamada orientação vocacional, né? De uma definição específica, de encontrar uma resposta específica. E quando eles observam a própria relação com o projeto de vida, né, isso ganha um outro sentido, né, e uma outra perspectiva de atuação profissional. Isso, isso. E você, como foi que chegou nessa orientação profissional? Então, não foi tão diferente da sua, só que eu não passeei muito, né? É... Mas eu achei interessante que a sua história mostra muito a minha visão sobre psicoterapia, projeto de vida e orientação profissional, que são projetos integrados e não excludentes, né? E assim, é como se a psicoterapia é o olhar amplo de vida, né? Um mergulho no seu autoconhecimento. O projeto de vida vem com a perspectiva, a partir desse autoconhecimento, o que é que eu vou construir, o que é que eu vou fazer. E a orientação profissional afunila isso para o campo, né, da profissão, da carreira. Achei isso bem interessante. Na sua narrativa, a gente observa, né, essas possibilidades e essa integração entre os três processos. E na minha vida, eu entrei em psicologia também, por acaso. Acho que isso é um fenômeno da nossa época. Não tinha muito conhecimento, né? Se ainda hoje, assim, a gente tem uma dificuldade, né, nessa compreensão em alguns espaços sobre o que é psicologia. Em 1999, 98, isso era muito maior, né? Então, assim, eu conhecia a psicologia muito de filmes e dentro daqueles estereótipos não muito agradáveis em relação à psicologia e à própria psicanálise, né? Muito pelo viés da psicanálise. Mas eu queria fazer medicina. Na verdade, eu achava que eu queria fazer medicina. Então, eu fiz, eu vou para psicologia, porque vai ser pelo menos eu vou eliminar matéria. Que ideia furada. E aí, ainda no primeiro ano de psicologia, eu fiz vestibular de novo para medicina. Graças a Deus eu não passei. E hoje, quando eu penso esse processo, isso não foi à toa, né? Eu já estava ali paquerando a psicologia, conhecendo de fato o que era a psicologia e me entendendo dentro daquele processo, né? Não tive a oportunidade de fazer orientação profissional. Acho que se eu tivesse feito, ainda que quando já estava fazendo o curso de psicologia, o meu percurso dentro da psicologia teria sido um pouco diferente, porque como eu vim enraizada na medicina, quando eu disse, não, vou ficar em psicologia, gostei de psicologia, eu fui para o caminho da psicologia hospitalar. Investi muito na psicologia hospitalar, né? E dizia que as duas áreas que eu, de fato, nunca, jamais iria fazer era a docência e a área de psicologia organizacional e do trabalho. Ironia pura, porque, né, quem conhece o meu percurso sabe que foram exatamente as áreas, né, que eu mergulhei. Durante muitos anos eu trabalhei com psicologia organizacional e do trabalho. Quando a gente fala de orientação profissional, é a interseção da psicologia organizacional e do trabalho com a clínica, e anos de docência, né? Mergulho total. Então, por exemplo, eu deixei, na época que eu fiz o curso, o Felipe está dando uma risada. Na época que eu fiz o curso, a gente tinha 3 vertentes: formação em psicólogo, bacharelado em psicologia e licenciatura em psicologia. Hoje é uma formação única, né? Mas em 99 não era. A gente tinha que escolher se a gente ia fazer as 3 ou o que é que a gente ia fazer. E por ter esse pensamento, né, rígido na época de que não seria docente por uma questão de história familiar, eu não fiz licenciatura. Então, depois de formada, né, que eu comecei a dar treinamento, que aí eu me descobri
como docente, né? Pelo viés do treinamento de pessoas, eu fui fazer especialização, fui investir, né? Me capacitar mesmo para a área docente, né? Para a área de ensino. E, e aí, né, esse percurso foi, poxa, quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas começam um curso e não sabem nem o que é esse curso? Quantas pessoas abandonam um curso sem se dar a oportunidade de entender qual o sentido daquele curso para si, o porquê entrou, né? O que que te levou? Nenhuma escolha ela é aleatória, né? Por mais que eu diga, caí de paraquedas em psicologia, não é aleatório, né? Dentre tantos, por que psicologia? Se eu digo, eu queria eliminar a disciplina para a medicina, tinha enfermagem, tinha fisioterapia, que aliás ia fazer muito mais sentido, né? Nessa relação com a medicina. Então, a orientação profissional vai dando para a gente essas respostas. E junto com o projeto de vida vai construindo esse sentido. Então, não digo que há um arrependimento, mas todas essas vivências contribuíram para a minha construção de carreira, né? Para os caminhos, os meus percursos e o meu entendimento sobre a psicologia, até chegar ao ponto de trabalhar de fato diretamente com a orientação profissional, né? Partindo da perspectiva de que o meu papel enquanto psicólogo atuando na orientação profissional não é conceder uma resposta ao sujeito, no sentido, você vai fazer a profissão X, Y, Z. Não. Mais do que isso, a gente busca preparar o sujeito para que ele faça a escolha, né? Capacitar esse sujeito, ele descubra as suas ferramentas, os seus instrumentos, os seus critérios, para que ele exerça essa escolha. Então, a orientação profissional, e aí já passando para uma contextualização do que é a OP, é um trabalho, né, de amadurecimento para o processo de escolha, que toma a escolha profissional como figura, né? É o centro ali, é o ponto. Mas por trás, né, existe um amadurecimento para escolhas, de forma geral, né? Isso é o nosso objetivo central, que esse sujeito, ao final do processo, ele alcance um amadurecimento a partir dos seus próprios recursos para exercer escolha. E aí a primeira que a gente toma, né, como linha de frente, como termômetro para esse processo é a escolha profissional. Isso. E aí o que você fala é muito interessante, porque algumas pessoas ainda buscam um trabalho de projeto de vida, de orientação profissional, para receberem nas mãos, né, o processo. Sim. E não vivenciarem, se capacitarem para a sua própria escolha, né? Algumas pessoas ainda têm essa ilusão de que o psicólogo vai dar as respostas, né? Que o psicólogo vai oferecer as respostas. Então, não, e aí, né? mediante uma possível frustração, né, a responsabilidade é do psicólogo. Isso, claro. Então, isso mostra para a gente o quanto é importante você trabalhar a maturidade do sujeito para o processo de escolha, né? Porque isso envolve a autorresponsabilização diante dos seus processos de escolha, né? Autonomia. Se o psicólogo ou a psicóloga diz a profissão que eu tenho que fazer, se alguma coisa, né, não sair conforme eu planejei, eu imaginei, a responsabilidade não é minha, é do profissional que disse que eu tinha que fazer aquela profissão, né? E a ideia não é essa. E é interessante isso que você está falando, porque às vezes num processo, num trabalho desse de orientação profissional e projeto de vida, a pessoa não está madura nem capacitada, ela pode passar por todo o processo e a gente precisa dar esse retorno que a pessoa ainda não está madura para fazer essa escolha, né? A pessoa precisa ainda de um processo de psicoterapia para amadurecer e aí sim fazer a sua escolha, né?
Isso. Que a gente precisa também, como profissional também, dar esse retorno em alguns momentos. Isso. Isso É nossa responsabilidade, né? Isso. Ter esse compromisso de, observando a necessidade, ao final do processo, fazer um encaminhamento. Ou, às vezes, até durante o processo. Né? Eu já vivenciei algumas histórias de interromper a orientação profissional, porque naquele momento o que aquele sujeito necessitava de fato era desenvolver a psicoterapia. A orientação ficava travada, porque haviam questões que só poderiam ser trabalhadas em processo psicoterápico. Né? Então, é a gente parar, lógico, dar o feedback, informar ao sujeito, né, o desenvolvimento, a nossa análise em relação ao desenvolvimento do processo e aí encaminhar para a psicoterapia. Isso. E eu já também recebi o movimento inverso. Muitas vezes acontece comigo de eu estar recebendo clientes encaminhados pelos seus terapeutas para que faça o trabalho de projeto de vida em paralelo com a psicoterapia. E aí ele vai fazendo o projeto de vida comigo e o terapeuta trabalhando de uma forma mais ampla, né? Sim. E funciona muito bem isso. Sim. Eu digo que é o sonho do psicólogo e do psicólogo que trabalha com orientação profissional, né? Que o cliente ele esteja nos dois processos ao mesmo tempo, né? Ou que ele já venha de um processo de psicoterapia, continue em paralelo, caminhe com orientação profissional, porque a gente sabe o quanto isso enriquece, o quanto isso é importante para o desenvolvimento, para o amadurecimento, para a autonomia desse sujeito, né? E que para que essa escolha ela seja de fato consciente, ela seja uma escolha com base no que faz feliz. E quando eu digo, gente, no que faz feliz, não é Alice no País das Maravilhas, ou Poliana, né? Não, mas assim, é a gente entender que a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Né? Tem que ter a ver com a gente, com quem a gente é. Porque senão não pode ser uma profissão que dê um retorno financeiro imenso e imediato, mas não vai fazer sentido para você. Isso, né? que Tem a gente algumas falava pesquisas... lá no início, né? Onde é que está o sentido de vida? Sentido. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, é de Fela Moscovici, que ele fala a respeito disso, de que profissionais que não são felizes com a sua atuação, né, com a sua escolha profissional, eles têm uma tendência a adoecer no processo de trabalho. E aí todo o retorno, parte desse retorno financeiro vai ser gasto com tratamentos que ele não observa, não é o retorno que ele esperava. Medicamento, esse tipo de situação. Durante a pesquisa ele vai falando sobre a importância disso, né, de que tenha sentido, essa atividade de trabalho tenha sentido para esse sujeito. Isso, exatamente. E eu mexi aqui, ainda bem que não estou no comando. Mas, gente, mandem perguntas. Tainan a Ana colocou Ju está aqui que já está tudo certinho. Metas para meus cursos de 2021. Orientação parental e orientação profissional. Que beleza. Muito bom. Dá um alô aqui para Milena, que outro dia estava dando entrevista na televisão. Toda linda, toda competente. Robertinha. Cadê Henrique? Foi, Chico, Milena, entrou aqui, Paula. Milena, foi. Muita gente legal. Muita gente legal. Felipe, pode mandar a pergunta por aqui. A gente ainda precisa se apropriar dessas ferramentas de cards, Felipe. Precisamos de você. Mas pode mandar aqui nos comentários. Que a gente está acompanhando e Leonor está nos ajudando nesse processo. Por aqui ou pelos cards.
Tem um Felipe. cardzinho chiquérrimo que vai lá no fundo. Aqui, ó, também. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Acabei de clicar. Mas pode mandar Oi, por aqui, Felipe. Me faz umas perguntas em cada live. Eu- ele não sabe. Jutaí acabou de entrar. Oi, Jutaí, saudade. Esse povo acha que a gente. Não, a gente não, eu, né? Cíntia não. Cíntia é a tecnológica, a blogueira. Já foi. Mas Ai, eu nem sabia que tinha essa caixinha de cards, eu aprendi Tem a agora. caixinha de cards. Gabriela acabou de entrar. Gabi, saudade. Um beijo enorme para você. A turma toda aqui, ó, que linda, tá? Beijo, Toda, toda. Gabi. Beijo, gente. Que bom ter vocês Bom, e aqui aí? todos. E teve Ana Paula, uma querida amiga, entrou aqui mais cedo, a gente tava falando. Paulinha. Massa, que legal. Um monte de gente Anderson legal entrou. Neves, um beijo enorme, Anderson Neves. Ai, que ótimo. Então, E aí, enquanto as vocês perguntas articulam estão aí vindo aqui ou estão vindo no card? no Então chat, aí aí, ó, vai. Felipe. Muito se fala do processo anterior a ingressar, mas queria saber como seria esse acompanhamento durante o processo de ingresso na atividade escolhida. Então, Felipe, quando a gente fala, né, de uma orientação, quando o sujeito já está em curso, né? Ou seja, na formação, cursando psicologia, ou ele já formou em psicologia, está atuando, mas quer organizar a sua carreira. Aí a gente fala de desenvolvimento de carreira. É uma orientação mais direcionada. Ele não vai exercer a escolha de uma ocupação, de uma profissão, mas a gente vai trabalhar para que dentro da profissão ou ocupação escolhida, ele entenda o sentido do seu desenvolvimento de carreira. Então, por exemplo, na psicologia, a gente tem, Ana citou algumas áreas, né? Diversas possibilidades, e a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que é que faz mais sentido para mim? Vou focar aqui em psicologia organizacional do trabalho. Mas psicologia organizacional do trabalho tem muito a ver com psicologia social. Então, como é que eu posso desenvolver uma carreira que faça essa interseção? E aí, pensando num projeto de longo prazo, vai chegar o tempo que eu vou querer atuar na clínica também. Faz sentido isso, Cíntia? Faz, a depender de como você vai construir esse processo. Então, como eu falei para vocês da minha experiência, né? No início, eu comecei com a psicologia organizacional do trabalho e depois eu fiz uma migração de carreira para a área clínica. Só que hoje, na minha atuação clínica, eu vejo muito sentido. Eu digo, eu tenho um olhar diferenciado porque eu entendo o sentido do trabalho do sujeito em loco, pela experiência na área de trabalho, que Ana também teve. Né? Então, não sei se a Ana concorda, mas para mim isso dá um plus muito grande no nosso olhar clínico, quando o sujeito traz uma questão. Porque o trabalho, ou você está trabalhando, ou você está buscando trabalho, ou você está em processo de escolha sobre o que vai fazer. A gente vive uma sociedade onde o trabalho é um ponto muito central, né? Então, Felipe, a diferença, né, seria essa, né? Trabalhar esse sentido de construção de carreira. Isso, quando você Quer fala do trabalho complementar? é central, né? O trabalho ele dá sentido à vida, né? Na nossa cultura ele é fundamental. Quanto o Sim, trabalho enriquece, o trabalho literalmente enobrece, né? Quanto as pessoas se sentem com muito mais sentido quando encontram sentido no seu trabalho, né? Então, isso. quando estão felizes, bem ou simplesmente trabalhando, né? Isso, Então, é isso. algo fundamental e riquíssimo.
esse acompanhamento já, esse acompanhamento no desenvolvimento processual e de carreira, né? Isso Isso. é importante, sim. E hoje, então, né, nos dias de hoje, o quanto é importante isso, essas articulações com novos fazeres dentro de uma Isso. profissão, né? De Isso. entender de agora mesmo, né? A gente precisou entender desse trabalho online. Quantas pessoas estão fazendo curso de marketing digital, design, empreendedorismo, tá? Precisando fazer esses Isso. links todos nesse momento. Em diversas profissões, não é só em psicologia, não, né? Em diversas Isso. profissões, as pessoas estão precisando fazer esses links hoje. E isso Isso. pode também carecer de um acompanhamento, né? Exato. Eu lembrei que ele é muito criativo, né? Estava em processo de construção de um jogo. E aí a gente pode pensar a partir disso também, né? Como eu tenho essa característica, né, da criatividade, da criatividade aplicada à construção de jogos online, ou seja, uma relação com a tecnologia. Como é que eu posso trazer esses elementos para a psicologia? E como é que eu posso, trazendo um exemplo específico aí de Felipe, como é que eu posso construir uma carreira a partir disso? Né? Então, esse é o Isso. sentido de construção de carreira. Léo complementou aqui colocando que o trabalho influencia na construção de subjetividades. E falando de Felipe, a gente vê, né? Felipe traz a psicologia, a educação, a criatividade, a tecnologia, o conhecimento sobre jogos, né? Isso. A A neuropsicologia. neuropsicologia, isso mesmo. Então, é importante criar estratégias para que tudo isso possa ser aproveitado, né? Formando um todo e não fique fragmentado, mas que um possa Isso, se conectar com o outro, né? Cada uma isso, dessas áreas se conectem e possam gerar um produto interessante nessa isso. trajetória, né? E aí essa pergunta de Felipe puxa para essas possibilidades dentro da orientação profissional e projeto de vida, né? A gente pode falar em orientação profissional de primeira escolha, a gente pode falar de desenvolvimento de carreira, a gente pode falar de reorientação profissional, que é quando o sujeito identifica que não quer seguir aquela área, né? Não quer mais trabalhar com engenharia civil, ele quer mudar de área. Ele não quer construir uma carreira dentro das possibilidades da engenharia civil, mas ele quer mudar de área. Então, isso é uma reorientação profissional que está muito comum em virtude, né, dessas mudanças que Ana comentou do mercado de trabalho do mundo, né? As fronteiras entre as profissões, elas estão menores, né? A gente vê áreas, na verdade não é nem entre as profissões, mas entre as áreas. Elas estão dialogando muito mais. Por exemplo, hoje, se você vai olhar sites de universidades, né? Poucas trazem saúde exatas, nem me lembro mais qual eram as outras. Saúde exata, não. São Humanas. humanas. São nomenclaturas hoje que trazem a interseção entre essas áreas, entre humanas e saúde, entre exatas e saúde, né? Então, isso tem trazido essa possibilidade cada vez mais forte da reorientação profissional. E também a preparação para a aposentadoria, né? Que ainda precisa crescer muito em nosso país, mas é o trabalho para que o sujeito se prepare para o momento da aposentadoria. E essa preparação vai envolver uma organização financeira, vai envolver a questão psicológica, né? Porque a gente está falando o tempo inteiro aqui do sentido do trabalho. Então, se aposentar quer dizer parar de trabalhar, pode ser parar de ter um emprego, mas que outras atividades esse sujeito pode desenvolver que fazem sentido para ele, entendendo que agora é de uma outra relação.
né? Uma relação de uma outra ordem. Não é mais a perspectiva de quem está começando uma carreira. Quando a gente fala da aposentadoria, a gente está falando de uma atividade de trabalho onde o ponto central, muitas vezes, vai partir, né, da manutenção de relações sociais, vai partir da ideia de uma melhor renda, né, ou financeiro para a família, vai partir de agora eu vou fazer aquilo, só aquilo que me dá prazer em termos de atividade de trabalho, né? Então, esses são alguns pontos que a gente trabalha quando fala de preparação para aposentadoria. Então, são as diversas possibilidades que a gente tem dentro dessa área. Isso, e para que a gente não fique pensando só, né, em algo assim de Alice no País das Maravilhas, é importante ver se tudo isso faz sentido para mim, isso faz sentido para esse contexto, né? Para o contexto de hoje. Se faz sentido, se dá para alinhar isso, né? Se é possível para mim, se é possível a minha sobrevivência a partir dessas escolhas, né? Se o que faz sentido mas o fazer sentido, a busca de um sentido é uma busca de um sentido na totalidade, não é só um sentido no meu amor, no meu prazer, mas que esse meu amor e esse meu prazer possam me trazer recursos, né, para que eu sobreviva, para que eu possa me manter, para que isso seja que seja o gerador da minha sobrevivência, da minha manutenção, da minha vida, né? Isso. Isso e é aí importante. Que eu gosto muito, Ana, da leitura de Silvio Duarte Bock, porque ele vai falar exatamente sobre isso, né, da construção da orientação profissional enquanto um compromisso social. E aí ele aborda exatamente essa questão da possibilidade de trabalhar com os dados de realidade, né? Então, esse sujeito é pertinente trabalhar uma orientação profissional com o viés, né, de pensar uma profissão dentro de um curso universitário, nananana, ou precisa se trabalhar uma ocupação para gerar uma renda, para que a partir daí esse sujeito possa trabalhar aquilo que é sonho, né, aquilo que é um objetivo mais a longo prazo, e eu acho que isso faz muito sentido, principalmente quando a gente fala na realidade Brasil, na realidade de Salvador, né, extremamente pertinente. Aí vou aproveitar para indicar este livro, que é, se eu não me engano, é a dissertação dele, de mestrado, que é a Orientação Profissional para as Classes Pobres, de Silvio Bock. Ele é um pedagogo que faz essa relação com a psicologia social dentro do trabalho da orientação profissional. Isso. E aí vem ó só, a criatura chega aqui, Jutaí. A criatura dos testes. Cheguei atrasada e não sei se vocês já trouxeram alguma fala sobre instrumentos psicológicos. Óbvio que tinha que ser Jutaí. Testes. Gostaria de saber se já tiveram contato com o... Como é que fala? Eu não tive. GOPC? Também é não. assim? Se sim, gostaram. Ó, se Cíntia não teve, imagine eu. Tenho não. Não tenho não, Jutaí. Não é meu universo os testes, não. Não conheço também. Só aqueles mais divertidos, aqueles mais coloridos. É o universo mas de aí Cíntia. Aproveitar até a pergunta de Jutaí para a gente desmistificar um pouco esse ponto também, né? Quem me conhece sabe, eu gosto muito de trabalhar com teste psicológico, acho extremamente uma ferramenta assim, fantástica quando a gente pode utilizar. E uma das propostas de Silvio também é essa, né? De pensar o contexto de realização da orientação profissional e a partir disso, pensar as ferramentas, né? Então, é toda a orientação profissional que a gente vai utilizar teste psicológico? Não. Por exemplo, agora a gente está realizando um processo online, né? A gente está trabalhando de maneira remota.
e nem todos os testes têm a aprovação do conselho para serem aplicados de maneira remota. Isso inviabiliza o processo? Não, não inviabiliza o processo. A gente vai ter que articular outros instrumentos ou uma outra metodologia para desenvolver o processo. Agora, óbvio, quando eu tenho o contexto favorecendo, né, quando eu tenho o contexto onde é pertinente eu utilizar testes psicológicos, eu vou utilizar, certo? Mas esse em específico não, Juta, eu não conheço. Se você puder me Ele encaminhar colocou, algum é uma material. ferramenta para orientação profissional e de carreira com aplicação online. Eu já trabalhei com testes, mas eu confesso que a cada dia eu vou me afastando mais. Eu fui me afastando mais, de forma que hoje eu não tenho trabalhado com testes, não. Aí Eu vou pesquisar. Tainan coloca, e esse ano está chegando como demanda alguns jovens que tiveram que se ausentar de provas por conta do Covid, Enem, vestibulares em outros estados. Isso, Esse ano isso. é diferente de tudo. É, Aí é. Sueli traz aqui, exato, acho super pertinente esse olhar, legal, muito legal. E muita gente interessante entrando. Entrou, passou, visitou. E esse ano traz essa questão, né, que Tainan sinaliza, assim, a gente pensar, a gente não pode pensar uma orientação profissional, um projeto de vida deslocado desse contexto, né? Deslocado do contexto de uma pandemia que evidencia a desigualdade social em nosso país, né? E aí a gente tem um grupo que não está conseguindo desenvolver os processos online, um grupo que não se adaptou aos processos escolares online, um grupo que não consegue fazer a prova porque está de Covid ou porque não consegue ir para a rua, ou até vai fazer a prova, mas gera um processo de ansiedade, enfim, outras questões que precisam ser consideradas, precisam ser pensadas e precisam ser trabalhadas, né? É claro que é uma vivência nova para todos nós, mas eu sinto, pensando no contexto da educação, né, no contexto até políticas públicas, eu sinto falta desse trabalho, né, direcionado para esse público, né, um trabalho mais específico de pensar esse contexto de Enem ou até mesmo da inserção no contexto universitário de uma forma que não foi a forma que você passou anos da sua vida pensando, planejando, né? Você vai chegar na faculdade por meio da tela de um computador. Como é isso? Como é que esses jovens de 17, 18 anos lidam com essa frustração? Que tipo de recurso eles precisam encontrar em si, né, para trabalhar com essa nova realidade, né? E pensando, gente, que quando todo mundo está vacinado, vamos voltar à vida. Esse recurso aqui que a gente está utilizando nesse exato momento não vai deixar de existir. E as coisas não vão voltar a ser como eram antes. A nossa relação se modificou. E essa mudança fica, né? Essa transformação fica. Isso, mas eu vou ler aqui, Manu colocou, Manu e o seu bolo colorido. Sim. Mas aí depois que eu ler Manu, você vai contar, assim, já que a gente só tem poucos minutos, você vai contar as nossas Sim, novidades. certo. Aí Manu diz total, e o fato de não conseguir se adaptar por N questões ao modelo remoto faz com que se questione a inserção das instituições de ensino ou do meio profissional mesmo. E o impacto também não vai deixar de existir, né? A gente vai ter um Exatamente. impacto aí. Nós precisamos estar atentos, nós todos, né? Principalmente nós profissionais, Sim, precisamos estar atentos, porque essa pandemia vai gerar impactos de todas as ordens, né? E isso isso. a curto, médio e longo prazo a gente vai E ter longo prazo. esses resultados, né? E aí ela cheia de Exatamente. coloridos, ai, fiquei de água na boca agora.
O bolo mais lindo da vida. Isso. Foi minha Atualmente bateria trabalho com jovem conhecido na área de aqui, deixa eu... esportes eletrônicos, principalmente no caso desse direcionamento não convencional. Essa orientação de carreira é necessária, sim. Teriam alguma dica? Aí você vê, tem se a gente tem trabalho com eletrônicos. Cíntia, voltou? Você, Cíntia? Voltei, Quem voltei. Eu saiu? tinha Eu ou travado, você? voltei. Não sei, Ele tá acho que as perguntando se duas tem travaram. dicas. Aí, Tainan diz os gamers, né? E a gente Isso. pode falar também do que a gente veio fazer aqui também, né? Do que a gente, das nossas propostas de hoje também, da orientação profissional. Tem alguma Isso. dica? Você tem, Cintia, sobre esse contexto que Felipe traz? A primeira dica é nosso curso. Isso, Nosso curso de orientação profissional. isso aí, Agora, em fevereiro, a gente vai startar o cronograma e o processo de inscrição, né? isso É uma aí, possibilidade que vai te isso ajudar não só aí. nesse trabalho, mas de forma geral, né, nos processos de orientação profissional. Então, essa é uma das novidades que a gente tinha para divulgar em relação ao Instituto Encontro. A gente inicia agora, né, o curso de orientação profissional. Então, a partir de amanhã, já estará nas nossas redes sociais, né, link para inscrição, todas as informações pertinentes ao curso. Então, vocês podem pesquisar e se inscrever, claro. E outras dicas, Felipe, utiliza a sua. Você é uma pessoa muito criativa e que tem essa facilidade de aplicar a criatividade a jogos, né? E é uma geração muito que se relaciona muito facilmente com jogos, né? Então acho que é uma grande ferramenta que a gente tem para trabalhar com essa geração. Tem um jogo chamado Carreiras, se eu não me engano, que você pode fazer uma adaptação, né? Enfim, ferramentas lúdicas, né? Onde você possa apresentar para esses jovens as possibilidades de carreira e levá-los a refletir sobre esse processo. Isso, eu não conheço esses jogos, né? Agora, desenvolvimento de jogos, Chico, fico imaginando como daqui para frente fazer uma formação em psicologia de forma praticamente total, virtual. Já temos tantos maus profissionais trabalhando com formação presencial, imagino como será. Boa noite, lindezas. Ô, Chico, eu sou otimista, Ah, sabe? São novas formas, novas modalidades. Eu acredito que é possível formar bons profissionais. Agora sim, totalmente virtual, a gente precisa ter uma mescla aí desse contato presencial também, né? isso. Algo mais híbrido. Fico muito E preocupado existe com essa toda nova. uma. Gente, eu apertei alguma coisa que eu não devia aqui. Eu vou dar um legal para poder voltar. Aí, Ana travou para mim. E regulamentação, né, que concede os parâmetros do nível do máximo de carga horária permitida, né, para o processo online. Então a gente tem essa segurança, né, em torno por ser um curso de saúde, existe um limite máximo de trabalho online, mas é a gente, nesse primeiro momento, gera esse impacto, né? Mas é a gente pensar também o olhar do futuro, né? É um mundo mergulhado na tecnologia. Concordo com Isso. você, é lógico, fazer psicologia pressupõe contato, né? Contato presencial, né? Olho no olho ali com o sujeito.
Mas acho que é possível, sim, como a gente já tem feito, repensar algumas questões na formação e na atuação, entendendo a realidade que a gente está mergulhado, né? É uma Isso, realidade do mundo virtual, né? isso. Quantas questões, por exemplo, agora que eu entendi melhor, Felipe, sua pergunta. Felipe traz uma questão aqui em relação aos esportes eletrônicos. Gente, isso, quem imaginou há anos atrás que a gente teria times, campeonatos, toda uma organização para jogos eletrônicos, né? Para os É. gamers. Tem E um outro nome Tainan, que dão, que agora eu não vou lembrar. logo abaixo, Tainan coloca os gamers, né? Quando ele fala. Os gamers, né? Isso. Isso. A gente não ia imaginar, né? Como é o nome do jogo, Tainan? Me ajude. E eu acho Tem um assim que jogo super famoso. eu acho que a gente precisa também se desapegar dos modelos, né, tradicionais. E a gente precisa se adequar a essas tecnologias, inclusive a um curso feito online, né? A gente precisa. Isso, Valorant, né? isso. Valorant, LOL. Tainan conhece tudo, esses jogos todos. Free Free Fire, acho que Fire, era esse que eu queria lembrar. Né, que tem, pelo menos é o que eu mais conheço, assim, que tem times formados, né, tem todo um aparato assim de casas que são destinadas ao treinamento desses jovens. Já existem psicólogos que estão desenvolvendo formação específica para trabalhar com esses jovens, né? Que é de uma outra ordem, de uma outra realidade. Acho que é isso que Felipe traz. É um outro mundo de trabalho, né? Um outro mundo de competição, onde o seu adversário não está do seu lado, você não está olhando no olho dele, você só está vendo o bonequinho dele, como é o nome? O virtual, Avatar. o O avatar Avatar, dele, né? É uma outra ordem, é uma outra lógica. E acho que nós, o avatar, eu acho que nós, profissionais da psicologia, precisamos estar atentos a essa realidade, né? A esses jovens, a forma como esses campeonatos estão sendo estruturados, principalmente, né, aqui no Brasil, e pensar mesmo no cuidado, né? O que, que a gente pode desenvolver de prática, de recursos de autocuidado para esses jovens que ficam isolados a maior parte do tempo, passam a morar, né, fora de casa, muitos mudam de cidade e de repente começam a ganhar rios de dinheiro sem muitas vezes ter a maturidade para lidar com esse processo. Então me remeteu um isso. pouco agora da realidade do futebol, né, de quando a psicologia ainda não estava inserida no futebol e até hoje de quantos casos que a gente ouve de jogadores que ganham fama e de repente você começa a ouvir uma série de polêmicas em torno desse jogador. Porque não teve a maturidade, não foi preparado psicologicamente para lidar com aquela realidade. Então, acho que esse é um nicho extremamente Isso. importante que a gente precisa estar atento mesmo. Isso. Então, só alertando que Trabalhar a gente com pode os cair pais, a qualquer conscientizando os momento, né? pais Só sobre esse alertar que processo de carreira, né? Entendendo a que é gente, uma carreira. a gente pode cair a qualquer momento, né? Então, assim, no processo E é de orientação profissional e de sentido de vida, de projeto de vida, é importante a gente estar incluindo esse novo universo, né? Essas novas isso. profissões, esses novos lugares profissionais e os novos lugares de atuação do psicólogo, né? A gente precisa estar se Isso. preparando para esses lugares aí, Exatamente. dando esse acompanhamento, dando esse suporte, não só aos jovens, mas também aos familiares, porque Isso. quando alguém cita aqui, não sei se Felipe ou Tainan, que os pais às vezes acham que é bobagem essas escolhas, né? Que não é um caminho profissional, que não é um caminho que se deve investir. Ainda é algo muito novo Porque para é muito muitos pais. novo, né? Para a geração, essa geração, minha irmã comentou ali, eu tenho um sobrinho de 8 anos que é apaixonado por isso e que entende isso
não só como um jogo de entretenimento, né? É uma outra relação que a minha geração, que a geração de Ana, que a geração de muitos que estão aqui não tiveram, né? Então, inclusive, conscientizar as outras gerações em torno dessa nova realidade. E aí, o ponto que Chico traz que eu acho importante, que a gente, quem trabalha, né, com essa perspectiva, conhecer a finalidade de cada jogo e compreender como isso reverbera no sujeito, né, naquele que está jogando. Né? Não é culpabilizar o jogo por tomadas de decisão, mas entender qual o campo de influência desse jogo na realidade de vida, na realidade não virtual do sujeito. Isso aí tem uns comentários bem legais, assim, né? Exato, são chamados pro players. Tem diversos. Eu atuo com cenário de Leg, assim fala, League of Legends. E um desafio, um desafio, por exemplo, é o contexto familiar. Aí ele fala que para muitos desses pais essa carreira é uma perda de tempo e isso gera sofrimento. Aí tá isolados e trabalhando na madrugada. Aí, Isso. Chico, mas vocês sabem a finalidade do jogo Free Fire? Eu não sei. Tainan deve saber. Felipe também. Aí Felipe Eu sei diz que é um jogo exatamente isso. acho que é de estratégia com equipes adversárias, tem tiro, essas coisas assim. Eu sei dessa parte que tem Bom, tiros. minha gente, acho que o nosso tempo tá. Era essa reflexão que eu queria Acho que nosso trazer. tempo tá acabando. Que pode trazer um E isso, Lipe, amadurecimento. conscientizar os que cercam e também os que cercam no sentido de família, né, parentes, amigos, mas também a conscientização dos ditos profissionais dessa área, né, empresários, times, clubes, entenderem o que é essa realidade e a relação com a saúde mental do sujeito, né? Já alguns casos já estão surgindo de casas sem condição nenhuma, principalmente nesse momento de pandemia, de acolher esses garotos. Algumas denúncias foram realizadas. Então, é um outro ponto também que a gente precisa ficar atento e atenta, como trazer, né, o aspecto da saúde mental. Isso. Obrigada, Queridos, Sueli, por queridas, sua foi um prazer participação. enorme. Isso, Sueli está dizendo aqui que vai Agradecemos. precisar sair. Agradecemos a Agradecemos participação de imensamente todos e fiquem o carinho de ligados. sempre de vocês, Fantástico, né? O né? carinho, a participação, as perguntas, né? Ficamos muito felizes. Ô, Próximo, muito obrigada Felipe. por serem essa inspiração de sempre. Obrigada pelas respostas, reflexões. Vocês são maravilhosas. Foi maravilhoso. Tem a outra que tá aí fora, né, Léo? Tem Léo. E aguarde que Beijos. assim que possível, que for seguro para todos nós, a gente vai marcar um evento do Instituto Encontro para reunir todo mundo. Vai ser live ao vivo com a participação de todo mundo ali junto, né? Para a gente A fazer gente uma faz grande presencial e celebração. online para os coleguinhas do interior. Isso. Um beijo enorme, gente. Ana, Léo, um E beijo fiquem, enorme. gente, acompanhe o nosso Instituto Encontro, né? Que a gente vai estar Isso. aqui colocando os nossos projetos. Nada Que de um Bora Bahia, viu, Bahia, Jutaí? gente! Ele Que tinha que finalizar Bahia! assim, né? Tinha. Bora Bahia acompanhar o Vitória na Série B. Aqui é um encontro de 3 torcedoras do Vitória, meu amor. Isso! É isso, gente. Um beijo enorme. Acompanhe as nossas novidades, né? Quem está assistindo o vídeo, vai lá no feed do Instituto Encontro e acompanhe a gente, curte e vê lá o nosso cronograma em relação ao curso de orientação profissional. Tá bom? Beijo, boa noite, bom final de semana Beijos. para todos e todas. Beijos. Tchau.